Salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Destaque do Flamengo, Everton Araújo é desejado por rival do Brasileirão. Notícia muito importante sobre a construção do nosso estádio. Flamengo define programação para comemorar aniversário de 129 anos. Excelente notícia para o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final para ficar sabendo tudo do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. O Flamengo comemora 129 anos de história e glórias nessa sexta-feira. Em comemoração ao aniversário, o mais querido montou um cronograma especial na sede do clube. Sendo assim, o dia começou cedo para o hasteamento da bandeira e a tradicional alvorada e vai até a pelada no campo oficial. As comemorações começaram bem cedinho. Às 7 horas da manhã, alvorada no Remo. Às 7h30, café no Remo. Às 9 horas, ato religioso na capela. Às 9h20, chocolate amigo na Boca Maldita. Às 10h30, reco-reco na Boca Maldita. Às 11 horas, reinauguração do ginásio Togo Renan. Às 13 horas, parabéns com bolo na Boca Maldita. Às 13 horas também, pelada no campo oficial. Todos esses horários são horário de Brasília. Vale lembrar que o reco-reco é um ato tradicional com cânticos de hinos e músicas do clube. O ginásio Togo Renan Soares foi apelidado em homenagem ao ex-jogador de basquete do Flamengo, Canela. Até 1989, era onde também treinava o Fla Basquete. Boca Maldita é um espaço histórico na sede. A programação completa aconteceu na sede social do Flamengo, localizada na Gávea, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Dessa forma, alguns sócios e convidados fizeram parte da festa de celebração de 129 anos do Flamengo. Além disso, dirigentes também marcaram presença nessas comemorações. Vencer, vencer, vencer. Como o próprio hino diz, o Flamengo é um dos mais vitoriosos do mundo. Ou seja, a festa de aniversário de 129 anos tem como foco celebrar a existência de um dos maiores clubes poliesportivos de todos os tempos. A história rubro-negra é de protagonismo no remo, na ginástica, no vôlei, no basquete e em muitos outros esportes. No futebol, por exemplo, as principais conquistas são Mundial 1, Libertadores 3, Recopa Sul-Americana 1, Copa Mercosul 1, Brasileirão 8, Copa do Brasil 5, Supercopa do Brasil 2, Copa dos Campeões 1 e Campeonato Carioca 38 conquistas. O goleiro Hugo Souza segue emprestado ao Corinthians, onde tem se destacado bastante na temporada. Ainda não há um acordo entre o gigante paulista e o Flamengo, o que tem dificultado a sua permanência na equipe. Os clubes têm entrado em rota de colisão a respeito das garantias pela compra em definitivo do goleiro e podem dar um fim na sua passagem por São Paulo. Outros times observam a situação do goleiro e podem complicar ainda mais a situação do Corinthians. Nessa semana, um fundo de investimentos resolveu entrar com tudo na disputa pela contratação do Neneca. Eles acreditam que ele será uma ótima adição e podem acabar realizando uma oferta pela aquisição do goleiro. O fundo de investimentos, que é o atual dono do Bahia, acredita que o Neneca é um grande jogador e tem aí muito futuro pela frente e por isso topam fazer um impossível investimento nele. Eles aguardam o desfecho do jogador com o Corinthians para iniciarem as suas conversas. No momento, o Corinthians sofreu um transfer ban de última hora da FIFA e não vai poder exercer a opção de compra do goleiro. A diretoria do clube tem até o dia 30 de novembro para ativar a cláusula para tê-lo em definitivo. Caso não consigam resolver essas pendências, eles vão perder a prioridade pela aquisição do goleiro e vão dar espaço para os rivais. O Flamengo tem dificultado bastante a negociação e exige uma garantia bancária de que vai receber os 800 mil euros, 5 milhões de reais, pelos 60% dos direitos econômicos do goleiro.
Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, nessa última quarta-feira, pelo Brasileiro, o elenco do Flamengo recebeu folga ontem e hoje, aproveitando 2 dias consecutivos para descansar. Os jogadores retornam ao Ninho do Urubu nesse sábado para iniciar a preparação visando o próximo compromisso. As atividades começam às 9 horas, horário de Brasília, com o treinamento programado para começar às 9h30. No domingo, dia 17, o grupo segue trabalhando no CT, focado no jogo da próxima quarta-feira, contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, às 19 horas, horário de Brasília. O nosso querido Gonzalo Plata vive uma semana pra lá de divertida, né? Isso porque ele marcou um golaço de cavadinha contra o Atlético Mineiro no último domingo, na final da Copa do Brasil, e voltou às redes nessa última quinta-feira, agora pela seleção do Equador. Por coincidência, os lances contra a equipe mineira e o primeiro contra a Bolívia são semelhantes. Depois da assistência do Ener Valencia, o Plata arrancou pela direita, esperou a saída do goleiro da Bolívia para dar um lindo toque de cobertura com o pé direito. Um detalhe é que o jogador é canhoto. O lance aconteceu aos 28 minutos da primeira etapa, quando o Equador abriu 2-0 na Bolívia, no estádio Monumental de Guayaquil. Nos acréscimos, o craque do Flamengo, agora de esquerda, anotou mais um, o terceiro da equipe. Valência abriu o placar e Minda anotou o 4º gol. Após retornar à seleção depois de ficar fora por questões disciplinares, o Plata ganhou oportunidade na equipe titular contra o Paraguai e Uruguai, também se destacando pela equipe, apesar de não ter feito nenhum gol. Desse modo, o Plata se prepara junto ao elenco do Equador para o jogo contra a Colômbia na próxima terça-feira em Barranquilha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante deve ser desfalque no Flamengo na próxima rodada do Brasileirão, já que o jogo contra o Cuiabá vai ser no dia 20 de novembro. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado! O jovem meio-campista Everton Araújo é considerado como uma das grandes surpresas no Flamengo nessa temporada. Titular na meiuca do Mengão, ao lado do Pulgar, ele tem animado bastante a torcida rubro-negra. Com os holofotes em suas atuações, ele se transformou em um dos jogadores mais desejados do mercado de transferências. Ele, como ainda não tem permanência confirmada para a próxima temporada, ele pode se despedir sim do Flamengo em breve. Quem apareceu interessado nessa negociação é uma equipe rival à do Flamengo, que demonstrou grande vontade em poder contratar o garoto em definitivo, já agora na janela de janeiro. O portal Bola VIP Brasil informou que o Everton Araújo se tornou um grande desejo da diretoria do Bahia. O tricolor baiano faz o planejamento para a próxima temporada e mira a contratação do jovem talento. O meio-campista é um foco do Grupo City para o ano de 2025 e eles têm analisado vários outros nomes para o setor. Um dos que mais agrada é justamente o jogador do Flamengo. No entanto, a sua contratação é vista como bastante difícil e cara. Além do jogador estar nos planos do Felipe Luiz para o próximo ano, ele também é desejado por times do continente europeu. Recentemente foi noticiado que o Bayer Leverkusen da Alemanha e o Atlético de Madrid da Espanha têm interesse no volante de apenas 21 anos. O pôster do Super Mundial de 2025, divulgado nesta quinta-feira pelo perfil oficial da competição, trouxe algumas curiosidades ao representar os participantes do torneio, que vai ser disputado entre junho e julho de 2025. A FIFA escolheu um jogador de cada clube classificado. O Al Hilal não foi representado pelo astro Neymar. Quem aparece na imagem é o atacante Mitrovic, artilheiro máximo da equipe na atual temporada, com 19 gols em 18 jogos. Além disso, o Rodri, meio-campista que ganhou o prêmio de melhor do mundo na Bola de Ouro,
também acabou ignorado. O Manchester City aparece em destaque no pôster com uma foto do Haaland, outra figura importante no elenco de Pepe Guardiola. Palmeiras e Fluminense, 2 dos 3 brasileiros, já garantidos também na competição, acabaram simbolizados com atuais reservas. Richard Rios e Cano, os gringos que já assumiram papéis de protagonismo em seus times, vêm atuando como alternativas dos técnicos Abel Ferreira e Mano Menezes. O Flamengo, por outro lado, tem o meio-campista Gerson estampado na foto do Super Mundial. O camisa 8 é um dos pilares do elenco do Felipe Luiz e, inclusive, foi capitão rubro-negro na final recente da Copa do Brasil. Messi, Inter Miami, Vini Júnior, Real Madrid e Cavani do Boca Júnior são outros astros do pôster, que ainda está incompleto pela incerteza do último participante, Atlético Mineiro ou Botafogo. Os brasileiros jogam a final da Libertadores e quem vencer garante vaga na competição da FIFA. O torneio vai ser disputado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho. São 32 times divididos em 8 grupos de 4 equipes. Os 2 melhores avançam às oitavas de final. O mata-mata será num jogo único. Em caso de empate nesse mata-mata, o jogo será decidido na prorrogação ou com disputa de pênalti, se persistir aí a igualdade nessa prorrogação. Não vai haver disputa de terceiro lugar. A final será no MetLife Stadium, em Nova York, no dia 13 de julho de 2025. Essa aqui é uma excelente notícia para o Flamengo. Dá só uma olhada. O Pedro só volta aos gramados em 2025, mas já teve uma grande evolução na sua recuperação, porque já iniciou os trabalhos com carga, que é um passo importantíssimo na fisioterapia. De acordo com informações do GE, o Pedro começou a fisioterapia no Ninho do Urubu no dia 1º de outubro. De acordo com pessoas próximas ao centroavante, a recuperação dele está indo muito bem e o jogador já fez exercícios na academia com bastante desenvoltura. Além disso, diferente do processo que viveu em 2018 e 2019, o camisa 9 do Flamengo está em estágio bastante avançado de recuperação. Isso porque, na época, o jogador não podia apoiar o pé no chão e foi submetido a repouso total até a cicatrização do menisco antes de começar o tratamento do ligamento. O Pedro tem feito fisioterapia particular em casa e faz 3 sessões de tratamentos e uma dentro do Flamengo diariamente. Em vídeo publicado pelo Marcos Braz nas redes sociais nessa semana, o camisa 9 foi flagrado fazendo trabalhos na cadeira extensora. A boa notícia é que ele fazia exercícios com extensão completa e o uso de cargas. Apesar de estar sem jogar desde 1º de setembro, quando marcou pelo Flamengo contra o Corinthians, o Pedro segue artilheiro do futebol brasileiro em 2024, com 30 gols. Já no Brasileirão, o camisa 9 foi ultrapassado pelo Estevão, do Palmeiras, que chegou aos 12 gols contra 11 do Pedro. No ano de 2023, o Flamengo foi o responsável por movimentar mais da metade dos 3,9 bilhões de impacto econômico do futebol aqui no Rio de Janeiro. O estudo foi feito pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Econômico, que é um órgão da Prefeitura do Rio. A tendência é que, com a sua nova casa, o Flamengo movimente sozinho cerca de 5,3 bilhões de reais em 10 anos. Os dados foram registrados no estudo Potenciais Impactos Econômicos do Novo Estádio do Flamengo, elaborado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Depois de adquirir o terreno do gasômetro, o Mengão planeja finalizar as suas obras no local até novembro de 2029. Em tese, para conseguir chegar nesses números, a Prefeitura do Rio de Janeiro percebeu o comportamento do torcedor carioca. No estudo, a economia do futebol carioca, foi calculado que cada partida dos clubes do Rio de Janeiro movimentaram 14,6 milhões de reais em 2023. Só o Flamengo atingiu ao todo 2,0 bilhão na última temporada.
Efeitos sobre a economia da região, especialmente para as vendas do setor de bebidas e alimentação, foram muito levados em consideração. Gastos dos torcedores que vão ao estádio, R$ 140,4 milhões. Torcedores que preferem assistir os jogos em bares e restaurantes, R$ 280,9 milhões. Público que vai a bares e restaurantes no Rio quando os jogos são fora da casa, R$ 401,7 milhões. Receita do clube, R$ 1,511 bilhão, 10% a mais do que a receita de 2023, chegando a R$ 2,3 bilhões. Ao todo, o valor já chegaria a 329,1 milhões acima da movimentação de 2023. Em 10 anos, essa quantia de 329,1 vai chegar a 3,3 bilhões de reais. Mais os 2 bilhões de investimento previsto do clube para a construção do estádio vai dar aí 5,3 bilhões de reais em investimento na economia do Rio de Janeiro. Como hoje é sábado, eu quero mandar aqui os abraços para os meus amigos e amigas que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Sebastião, de Bacabal, no Maranhão. Alô, meu amigo Luiz Farias. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sávio Luiz e Luiz Antônio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Engazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo João Galdino, de Manaus. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Manuel Mendonça. Alô, meu amigo Leandro, da Sociedade Automotiva, lá de Niterói. Gente finíssima, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Jorge Maurício Braz. Alô, minha amiga Leila Albuquerque. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Paulo Almeida, gente finíssima, tá sempre aqui comigo. Alô, meu amigo Júlio Bernardes, outro nota 10 e Cacarecos e Anjos Unidos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha amiga Regina Linhares. Alô, meu amigo Jorge Escodino, outro cara sensacional. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!